Olá, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Econometria Fácil e hoje para uma aula de variáveis instrumentais. A ideia aqui é a gente ter uma noção de todo o conceito, de como funciona, de para que serve, porque quando a gente tem as nossas primeiras aulas de variáveis instrumentais no curso de Econometria, é um conceito muito abstrato, né? Então, enfim, a gente acaba se perdendo um pouco e eu quero que você entenda para que essa ferramenta funciona, tá? Então, enfim, antes da aula começar, se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like aí e vamos para nossa aula. Vamos começar com o seguinte problema, né? Suponha que você está numa empresa e essa empresa investiu num programa de capacitação para os funcionários. E você, como o cientista ali, quer identificar qual que é o efeito causal desse programa de capacitação nesses funcionários, na produtividade deles. Como é que você pode fazer isso? Vamos supor que uma primeira proposta é colocar o Y como a produtividade, uma dummy se o funcionário participa ou não do programa de capacitação e um termo de erro, né? Qual que é o problema desse caso? O problema é que essa regressão ela é endógena. Existem fatores não observados e até não observáveis que podem estar influenciando quem participa ou não desse programa de capacitação. Então, por exemplo, se os trabalhadores mais motivados tendem a fazer parte do treinamento e também produzem mais porque são mais motivados, logo a nossa regressão pode superestimar o efeito do treinamento. Então você vai rodar uma regressão lá, um modelo, vai achar um efeito super positivo, vai ficar super feliz, mas na verdade a capacitação em si não está fazendo efeito nenhum, e o que na verdade está fazendo é que os trabalhadores que fizeram aquela capacitação são, na verdade, já mais motivados. Ou então pode ser o contrário, pode ser que trabalhadores que tenham mais habilidade julguem que não precisam fazer aquela capacitação, que seria benéfica para eles, mas eles vão e não fazem a capacitação. Então a habilidade auto-seleciona eles a não fazerem. Os menos habilidosos fazem, e aí você pode ter um efeito que subestima o resultado. Então, esse é o problema da endogeneidade, né? Tem coisas que estão acontecendo ali por trás dos panos que a gente não modelou. E aí você pergunta, por que não modelou? Porque a gente não sabe que essas coisas podem influenciar. Motivação e habilidade, ok, eu sei, mas tem outras coisas que podem influenciar que eu não sei. E fora que várias dessas coisas a gente não consegue observar, não tem dados para isso. Como que a gente pode resolver esse problema de endogeneidade? Uma forma é a gente tentar identificar uma fonte de variação que não está dentro desse sistema, que é o que a gente chama de variação exógena. Por que exógeno? Porque não está dentro de todo esse contexto de capacitação, de habilidade, de motivação, de produtividade. É uma coisa que ocorre fora disso daqui, mas que influencia a inscrição no programa de capacitação, então pode influenciar diretamente na produtividade, caso o programa de capacitação seja efetivo de fato. Então a proposta aqui é a gente conseguir encontrar alguma variável que faça com que os trabalhadores se inscrevam no programa, mas essa variável não pode ser afetada por nenhum desses outros fatores não observados. Então ela não é correlacionada com o termo de erro. Como é que a gente pode fazer isso, né? Onde é que a gente encontra essa variável? Uma proposta é usar um sorteio, né? Então por quê? Porque o sorteio ele é aleatório, não tem nada a ver com se o trabalhador é motivado, se ele tem mais ou menos habilidade, se ele mora mais perto, mais longe, etc, etc. Só que, dado que você faz um sorteio para que o trabalhador possa ou não se inscrever no curso, o fato de participar do curso é afetado pelo sorteio, porque se ele não foi sorteado, ele não vai poder se inscrever no curso. Então você tem esse caminho causal entre o sorteio afetar a probabilidade do trabalhador se inscrever e essa probabilidade afetar a produtividade dele. Então aí a gente consegue limpar essa endogeneidade e ter um caminho causal aqui entre o sorteio e a produtividade.
Só que você pode me perguntar, né? Beleza, mas por que eu tenho que fazer esses 2 passos ao invés de só usar a variável de sorteio como meu regressor e colocar ali a dummy se é 1 sorteado, 0 não sorteado e regredir isso no resultado dos trabalhadores, na produtividade deles? Isso vai resolver o problema de endogeneidade também, não vai? Dado que você não tem um caminho pelo qual o sorteio vai influenciar a produtividade, a não ser pelo fato do trabalhador participar do programa de capacitação. E se você disser isso, você pensar isso, você está certo. Porém, o que acontece é o seguinte. Quando você vai fazer um sorteio, você tem lá quem foi sorteado e quem não foi sorteado. Mas a variável instrumental ela é usada em contextos que podem haver pessoas que não seguem a recomendação do sorteio. Se 100% das pessoas que você sortear e 100% das pessoas que você não sortear fizerem e não fizerem o curso respectivamente, o resultado vai ser o mesmo. Agora, você pode sortear algumas pessoas e elas, por algum motivo que seja, por não quererem, por não poderem, acontecer alguma coisa, e elas não podem fazer o curso. Nesse caso aqui, que eu estou mostrando essa árvore, eu tenho, por exemplo, o resultado do sorteio é você ser sorteado ou não sorteado. Só que, dado que você foi sorteado, você pode fazer o curso ou você pode não fazer o curso. E aí eu tenho 2 perfis potenciais nesses casos. Não fazer o curso, dado que você foi sorteado, você pode ser um never taker, ou seja, você nunca faria o curso, nem se fosse sorteado ou se não fosse sorteado. Ou você pode ser um defier, ou seja, você faria o curso caso não fosse sorteado, ia dar um jeito, só que como você foi sorteado, você não vai fazer o curso. É um teimoso, né, digamos assim. E a outra perspectiva é você fazer o curso, dado que você foi sorteado. Só que isso também tem 2 perfis potenciais. Você pode ser um always taker, ou seja, alguém que daria um jeito de fazer o curso de qualquer forma, sendo sorteado ou então um complier, que é aquele que respeita o resultado do sorteio. Se ele foi sorteado, ele vai fazer o curso. Tanto que no não sorteado, você também tem essas 2 categorias, né, de fazer o curso e não fazer, e os perfis. O que muda é que é o contrário, que na verdade, né? Se você é não sorteado e não faz o curso, você vai ser o complier. Se você é não sorteado e faz o curso, você vai ser o defier ou always taker, e no caso não faz o curso, é complier ou never taker. São resultados potenciais, a gente não sabe, na verdade, o perfil dessa pessoa, porque dado que ele foi sorteado e fez o curso, eu não sei o resultado dele quando ele não foi sorteado. Só quando ele foi sorteado, entende? Então a gente não sabe se ele é um complier ou um always taker, tá? Isso é importante. Mas deixa eu formalizar essa questão relacionada a resultados potenciais, porque isso daqui vai dar pra gente a nossa tratativa em relação ao efeito causal que a gente está buscando na variável instrumental, né? Essa ideia dos instrumentos. Então, como eu disse aqui, eu tenho a variável Z, né, que vai ser um instrumento, Z sorteado e não sorteado. Dado que ele não fez o curso, eu tenho D1, ou seja, resultado potencial de fazer o curso, dado que ele foi sorteado. D de Z, né? Então, D de Z igual a 1 é igual a 0. E D de Z igual a 0 vai ser igual a 0. Ou seja, esses resultados são os resultados potenciais do never taker. Se ele foi sorteado ou não foi sorteado, o outcome dele ali, o resultado dele final, o resultado observado vai ser não fazer o curso. E aí embaixo também. Então, todas esses resultados potenciais, eles estão brincando com isso, de dado que você foi sorteado ou não, o seu resultado observado vai ser fazer o curso ou não. E se você fizer o curso ou não, dado que você foi sorteado ou não, você vai ter um perfil específico. Tá, por que isso é importante, né? É meio confuso e tal, esse negócio de resultado potencial. Pô, se eu observei aquilo, quer dizer que foi o que ele fez, né? Mas a gente não está observando o que ele poderia ter feito. E isso é importante para a gente formalizar o que eu estou chamando de resultados observáveis e resultados potenciais.
Você vai ter aqui o y observado, ele vai ser o y de d de z. E o d vai ser um d de z, e o z vai pertencer entre 0 e 1. Ou seja, o que eu estou falando aqui? Dado que você foi sorteado ou não, você vai ter um d observado, que depende de você ser sorteado ou não, e o y vai depender de você fazer o curso ou não, tá? E aí foi o que a gente conversou. Os resultados observados, eles vão ser, ó, se é sorteado e cumpre, ele foi sorteado, z igual a 1, e o d de 1 vai ser 1, então a gente vai observar um y de 1, né? E assim sucessivamente. A relevância disso é que a gente vai separar os efeitos aqui. Dado que você tem pessoas que foram sorteadas e não fizeram o curso, por algum motivo, ou pessoas que não foram sorteadas e fizeram ou não fizeram, então você tem todos esses perfis, quando a gente coloca o instrumento Z dentro da regressão, o que a gente está estimando, na verdade, é o intention to treat. Ou seja, a diferença entre você ser sorteado e você não ser sorteado. Mas isso não depende da adesão ao curso. Por que isso é importantíssimo? Pensa comigo que eu fiz um curso e tal, fiz um sorteio, só que ninguém quer saber desse curso. E o resultado foi 0. Ninguém se inscreveu. Meu curso foi um fracasso. Qual o problema disso? Se eu pegar a variável de sorteio, eu vou ter 1 e 0. Só que se eu pegar a variável de quem se inscrever de fato, eu vou ter 0 e 0. Né? Então, ser sorteado não significa que você vai fazer um curso que vai melhorar a sua produtividade. Só significa que você é elegível para fazer aquele curso. Tá? O intention to treat do resultado, ele é essencial porque a gente vai definir o intention to treat do resultado, o intention to treat da adesão, e aí, com base nesses dois, a gente vai definir o beta do IV, que é o LAT, ou seja, o efeito naquelas pessoas que foram compliers. Tá? Então, quem são os compliers, né? Relembrando, dado que você foi sorteado, você vai fazer o curso. Se você não foi sorteado, você não vai fazer o curso. Então, o beta-lat, né, que eu vou chamar de beta de IV aqui, o efeito, que é a razão entre o ITT, né, o Intention to Treat, do resultado e do Intention to Treat da adesão. Então, definindo aqui, ó, o beta aqui do IV é o efeito no resultado para quem aderiu ao tratamento por causa do sorteio. Ou seja, é o efeito do tratamento por unidade de adesão induzida. E, para não ficar muito teórico, eu vou te mostrar uns números aqui. Vamos supor que, enfim, eu propus esse curso e eu fiz o sorteio ali das pessoas e o sorteio fez com que a inscrição no curso aumente em 60 pontos percentuais. E também o sorteio aumenta a produtividade média de todo mundo em 30 unidades. Se eu só considerar 30 unidades, eu vou também estar considerando o resultado de quem foi sorteado e não fez o curso. Logo, fazendo a razão aí entre o ITT do resultado e o ITT da adesão, eu vou ter 30 dividido por 0,6, que vai dar 50. Ou seja, entre os compliers, entre quem de fato fez o curso dado que foi sorteado, o resultado é que aumenta a produtividade em 50 unidades. Aumenta a produtividade média, mas para os compliers, para quem de fato fez o curso, aumenta em 50 unidades. E isso é o resultado causal do curso. Tá? Para que isso dê certo, existem algumas hipóteses que a gente precisa satisfazer. A primeira delas é o que se chama de Sutiva. Então é que assim, você não tem efeitos de vizinhança, não tem coisas ocultas acontecendo. Outra hipótese é a independência. E o instrumento é limpo. Isso quer dizer o que eu falei lá no começo. Ele não é influenciado por nenhuma variável não observável, nenhuma característica daqueles indivíduos ali, daquelas unidades que estão sendo analisadas. A terceira hipótese é de exclusão. Então, para todo Dzinho aqui, que é para todo resultado observado de D, e para todo Z e Z', o resultado potencial de D dado Z é igual ao resultado potencial de D dado Z'. Então o que isso quer dizer aqui, né? Que
o sorteio só vai afetar o resultado dado o tratamento. Se o tratamento for fixo, então vamos supor lá que 10 pessoas fizeram e 10 pessoas não fizeram, isso está fixo, o curso. Se eu mudar o sorteio de quem foi sorteado e quem não foi, não importa, porque o instrumento só afeta o resultado final, sua variável de desfecho, pelo tratamento. Essa é uma hipótese importante. A gente vai falar um pouquinho dela mais pra frente. Uma outra hipótese importante aqui é de relevância. Então o instrumento tem que mexer na probabilidade daquela pessoa receber ou não o tratamento. Né? Então o primeiro estágio não nulo. E por fim, monotonicidade. Ninguém vai fazer menos tratamento quando recebe mais incentivo. Então não existe os defiers. Não existem os teimosos. Essa é a hipótese. Se você tiver teimosos ali, você pode sujar o seu efeito. Só para mostrar aqui para você que não é só sorteio que pode ser uma variável instrumental. Eu falei de sorteio porque é fácil de entender o caminho causal ali. Mas existe muitos casos de que outras variáveis são usadas para tentar identificar uma exogeneidade na variabilidade daquilo, né? E, enfim, conseguir fazer aquele caminho causal ali que eu comentei. Então eu trouxe esse artigo aqui, essa econométrica do CARD, que ele faz uma análise assim, né, de vários artigos que usam variáveis instrumentais para estimar o retorno de anos de estudo. E, enfim, cada uma dessas linhas é um artigo e ele mostra qual que é o instrumento, qual que é a base de dados, o resultado via OLS e o resultado via variável instrumental. Você vê aqui que, na grande maioria dos casos, os resultados de variáveis instrumentais são mais altos do que o resultado por OLS, mostrando então que existiam fatores influenciando, né, via autoseleção, aquelas amostras de quem recebia e quem não recebia o tratamento, né, os estudos, que faziam com que o efeito dos estudos sobre o retorno de salário fosse subestimado. Então, quando eles usam variável instrumental, o efeito aumenta. Eu tenho esses primeiros 4 estudos aqui, e depois eu tenho mais esses outros 5. Então, são 9 estudos ao todo, todos eles mostrando que o resultado dos anos de estudo nos rendimentos é subestimado quando você faz aquela regressão simples, né? Só que existe um problema relacionado a usar variáveis instrumentais que não são sorteio. Por quê? Porque vamos voltar aqui para esse slide relacionado à nossa hipótese de exclusão, né? Então, você vê que eu tenho um caminho dos fatores não observados que influenciariam no programa de capacitação, caso, enfim, as pessoas pudessem escolher livremente, e também um caminho para a produtividade desses trabalhadores. Só que aí, dado que eu tenho sorteio, ele não tem relação com esses fatores não observados, ou seja, o que eu estou falando aqui, que a minha exclusão vale para todo I e para todo resultado de D, que pertence a 0 e 1, o Y, o resultado potencial de D, que é qualquer resultado, né, fazer ou não fazer o curso, dado que foi sorteado, dado que o Z é igual a 1, vai ser igual ao resultado potencial desse mesmo D, caso ele não seja sorteado. O que eu estou dizendo aqui? Vamos supor que o D aqui é igual a 0, não fez o curso. Se ele não fez o curso, não importa se ele foi sorteado ou não, a produtividade dele não vai aumentar, porque o sorteio não influencia na produtividade, beleza? Então, essa é a hipótese de exclusão. Agora, qual que é o perigo de você usar a variável instrumental que não é um sorteio, né? Que, na verdade, muito se faz, só que tem que tomar cuidado, que é esse caso aqui, que a hipótese de exclusão falha. Porque vamos considerar que não houve um sorteio. Só que você ainda quer tentar identificar o efeito causal. E aí você vai pensar em um instrumento. E vamos supor que o instrumento que você pensou é a equipe da gerente Maria é igual a 1 e a equipe do gerente João é igual a 0.
Aí você acha um efeito lá e tal, enfim. Só que vai chegar alguém para criticar o seu trabalho, que sempre acontece, e vai falar o seguinte: olha, essa variável instrumental ela não respeita a hipótese de exclusão. Por quê? Porque a gerente Maria ela é uma melhor gestora. Logo, os trabalhadores que estão sob a gestão dela são mais motivados. Isso é um problema. Por quê? Porque o seu instrumento vai afetar a produtividade dos trabalhadores por um caminho que não é o sorteio, que é o fato da gerente Maria ser uma melhor gestora, motivar mais a equipe, logo eles, ao mesmo tempo que eles querem se capacitar, eles trabalham melhor. Então, se você quebra essa hipótese de exclusão, o seu resultado vai estar enviesado. E eu falo que isso é um problema grande porque não existe teste para você identificar se a sua hipótese é razoável ou não. Você tem que definir e defender isso, teoricamente. Você tem que falar, ó, esse instrumento não vai afetar o nosso resultado por esse caminho, nem por esse caminho, nem por esse caminho. E você tem que convencer o seu leitor de que isso é verdade. E aí eu trouxe esse gráfico aqui para te mostrar um problema disso, né? Esse estudo aqui, ele saiu no American Journal of Political Science. E a ideia dele é falar o seguinte, olha, vamos parar de usar chuva como variável instrumental, porque eu fiz aqui um mapeamento da literatura e existem vários resultados, existem vários caminhos pelos quais a restrição de exclusão ela falha. Né? Então, por exemplo, tem o pessoal aqui trabalhou em rainfall e também em party vote share. Só que a gente está vendo aqui pelos caminhos causais que o rainfall afeta turnout, que vai afetar o party vote share. Ou seja, você tem um outro caminho que não é aquele único que vai fazer com que a chuva influencie determinado outcome, né? E acaba que isso gera vários vieses nos resultados. Então a gente não tem como saber muito bem, né? E o grande problema, como eu disse, é que você não tem como saber, né? Tipo, você tem que realmente convencer os leitores de que aquele seu instrumento respeita a hipótese de exclusão. O problema disso é que vai ter sempre alguém muito criativo para falar, não, nesse caso aqui vai afetar. Então, por isso que tem um ditado que diz que amigos não deixam amigos fazer variáveis instrumentais, a não ser que seja um sorteio ou um shift share, mas isso fica para outra aula. Beleza? Então, essa é a ideia da variável instrumental. Só sumarizando aqui, você tem um problema que é endógeno, você não consegue resolver ele com uma regressão linear, porque existem variáveis não observáveis que estão associados com seu x, com seu y, que estão ali no termo de erro, você não consegue se livrar disso. Uma forma, uma estratégia para você se livrar disso é conseguir identificar uma variável que seja uma fonte exógena de variação e que influencie na probabilidade de ocorrência do seu tratamento. Dado que isso acontece, você vai ter uma variável instrumental. E aí, a ideia de você usar a variável instrumental é porque o seu instrumento, né, a ideia de você usar os dois passos, na verdade, é porque o seu instrumento não é perfeito. Ele vai ter os compliers e os never takers ou always takers. Beleza? Então eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui o seu comentário tirando dúvidas. A proposta foi trazer uma aula mais conceitual, mais teórica, e eventualmente eu trago uma aula aqui fazendo as estimações e mostrando os resultados acontecendo de fato, tá bom? Então é isso aí, até a próxima aula.